Estamos diante da sua palavra, a qual queremos ver revelada Jesus Cristo. E por isso queria pedir que pudessem abrir na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. E o texto que iremos estudar esta manhã irá desde os versículos 6 até ao versículo 12. Tá bom? E ao mesmo tempo queria pedir que, eu sei que se sentaram há pouco tempo, há breves minutos, quanto mais não seja, vamos fazer um pequeno exercício levantando-nos, lendo a palavra de Deus em jeito de reverência a Ele. Vamos ler esta passagem, mas na verdade não vamos ler somente esta passagem, como é uma continuação de um grande parágrafo, de um bloco maior. Eu irei ler, e prestemos todos atenção, dos versículos 1 a 12. Tá bom? 1 a 12. Vamos ler todos estes versículos, focando-nos apenas nos versículos 6 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Podem sentar-se, amados irmãos? E para quem presta atenção às notícias, de forma geral, talvez vocês estejam lembrados desta notícia, ainda que não diz respeito ao nosso país, Portugal. Há uns anos atrás, foi noticiado que o presidente da Polónia, pela segunda vez, ele recebeu uma chamada falsa do presidente, supostamente do presidente Macron de França. Então, dois comediantes russos ligaram para o presidente da Polónia e foram falar com eles porque tinha caído um míssil na Polónia. Estes comediantes fizeram esta chamada para o presidente da Polónia e estiveram a falar por 7 minutos, fingindo-se passar pelo presidente de França, Emmanuel Macron. 7 minutos sem que o presidente da Polónia não se desse conta que estavam a falar com comediantes. E nessa chamada, estes comediantes, bastante sensível, estes comediantes disseram: o tal míssil que caiu na Polónia, nós temos a certeza que é de fabrico russo. Okay? Então imaginam o cenário, não é? Russos a falar com o presidente da Polónia em nome do Macron, do presidente da França, sem que o presidente Macron soubesse, a dizer que a culpa do míssil ter caído ali era
dos russos. 7 minutos sem que ninguém se desse conta que era uma chamada falsa. Estes comediantes terminaram a chamada, puseram a chamada no YouTube. A chamada esteve disponível no YouTube e só depois é que os serviços secretos polacos se deram conta que tinham sido alvos de uma partida telefónica. O que é que eu quero dizer com isto esta manhã? Que é importante nós estarmos preparados para detectar o erro, para descobrir a verdade. E é isto que o apóstolo Paulo nos exorta e vai continuar a exortar esta manhã por meio do texto que nós iremos estudar. E nós iremos continuar, à semelhança da semana passada, a descobrir, neste tempo, toda a verdade sobre o anticristo. Que é o título do sermão esta manhã. Toda a verdade sobre o anticristo. Então nós já lemos a palavra de Deus neste capítulo, no capítulo 2, versículo 6 a 12, que é a passagem que nos vamos focar esta manhã. Mas para aqueles que talvez não estiveram a semana passada, volto a lembrar dos versículos 1 a 5, que Paulo, o propósito de Paulo nesta secção é lembrar a igreja, voltar a lembrar a igreja de coisas que ele próprio já tinha ensinado. E ele exorta para que a igreja não se perturbe na sua mente, não se demova, não se distraia, não seja enganada em relação ao quê? Ao dia do Senhor, à nossa reunião com Jesus Cristo. E então ele continua a revelar detalhes sobre o dia do Senhor e a nossa reunião com Ele, os eventos futuros. Ele revela detalhes sobre aquele que é chamado no versículo 3, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou, como nós chamamos, com o apoio de 1 João, o anticristo. Este homem que irá surgir na grande tribulação, em que os salvos em Cristo não irão passar, porque seremos arrebatados e reunidos com Cristo nos ares. Mas este homem, o anticristo, o homem da iniquidade, ele irá chegar, ele vai exercer autoridade na terra e influência sobre os povos, sobre as nações. Irá clamar, como vimos, adoração para ele mesmo e, como o texto que lemos diz, irá ostentar-se como se fosse Deus. Ele irá assumir-se como se fosse um Deus. Então é disto que falam os versículos que nós estudamos na semana passada. Mas o apóstolo Paulo, agora para a igreja em Tessalónica, que vivia perturbada, incomodada, distraída por causa dos eventos futuros, ele vai dar agora aqui, a partir do versículo 6, mais detalhes sobre quem é, então, o anticristo. Não só sobre o anticristo, a sua vinda, mas nos versículos 6 a 8 ele vai falar, sim, da vinda do anticristo e do seu destino. Da vinda do anticristo e do seu destino. Agora notem bem no versículo 6 o que é dito sobre o anticristo. O apóstolo Paulo revela o tempo do anticristo. E diz, e agora sabeis o que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então o apóstolo Paulo quer lembrar a igreja, voltar a lembrar da igreja, que o anticristo não aparecerá, este homem, sem que primeiro hajam sinais, e um deles, mais evidente, será a apostasia. A apostasia, o abandono em massa de pessoas da fé em Jesus Cristo. Uma fé que, na verdade, nunca tiveram. Foi isto que Jesus Cristo profetizou em Mateus 24. Ele disse que o amor de muitos se iria esfriar. Isto está a fazer referência à apostasia, ao abandono da fé em Jesus Cristo. Mas vai haver, de acordo com o texto do versículo 6, uma ocasião própria, uma altura específica, a qual nós não sabemos quando será, em que o Deus soberano, sobre todas as coisas, o dono da história da redenção nestes últimos dias, desde a igreja até à vinda de Jesus Cristo, ele irá permitir que o anticristo seja revelado. Por isso nós não precisamos
de viver perturbados, distraídos, como a igreja de Tessalónica estava a viver em relação aos eventos futuros. Devemos viver descansados no facto de que Deus, soberano sobre todas as coisas, Senhor do tempo, Ele irá revelar todos os eventos respeitantes à sua palavra, inclusive a vinda do anticristo, no seu tempo. No seu tempo. Por isso, não precisamos de viver perturbados. Então, o versículo 6 fala então do tempo do anticristo. E continua o apóstolo Paulo a esclarecer a igreja, e no versículo 7 ele vai falar do prenúncio do anticristo. Aquilo que virá imediatamente antes da vinda do anticristo. Não é? É como se estivéssemos a falar de um terremoto. Eu queria usar esta ilustração, neste prenúncio do anticristo. Uma realidade que talvez não é tão comum aqui em Portugal, terremotos constantes. Será assim, por exemplo, no Chile, onde todos os dias há terremotos. Mas antes de um terremoto grande, há aquilo que se chamam abalos premonitórios, que indicam, são abalos, tremores mais pequenos, que indicam a vinda de um tremor maior, de um terremoto maior. E, de acordo com o versículo 7, que fala do mistério da iniquidade que já opera, este mistério da iniquidade que é o pecado a proliferar no nosso mundo. E nós sabemos bem que o pecado prolifera. Basta abrir as notícias e ver quantos desastres há no mundo. É difícil encontrar notícias boas, coisas boas no noticiário hoje. E isto fala sobre o mistério da iniquidade que já opera. Que são abalos premonitórios, que são prenúncios daquilo que virá, que é o anticristo. Então o anticristo será precedido por pecado. Pecado também em massa. Notem o que... Vou citar somente 2 versículos da carta de 1 João. O que diz João sobre a vinda, o prenúncio do anticristo. Em 1 João 2,18 ele diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, ou os últimos dias. Então João reconhece que agora aquilo que há um prenúncio do anticristo. Há muitos anticristos. Não é? Aquilo que João descreve no capítulo 4 da sua primeira carta como o espírito do anticristo. Ele diz: e todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Diz-nos 1 João 4:3. Então, no tempo presente, nós estamos a testemunhar nos dias de hoje o mistério da iniquidade. A operação do pecado dia após dia diante dos nossos olhos. É isto que nós vemos hoje. E esta é, como que dizer, é o espírito do anticristo a proliferar nos dias de hoje. Acontecia na igreja de Tessalónica e acontece também nos dias de hoje. Ora, deixem-me que vos dê alguns exemplos para a igreja em Tessalónica, de como eles estavam a viver o espírito do anticristo. Já vimos e repetimos que eles eram perseguidos pelos judeus, que não temiam a Deus, nem reconheciam a obra de Cristo, mas negavam-no. Então eles eram perseguidos, os cristãos ali em Tessalónica, pelos judeus, por causa do espírito do anticristo. Também, o apóstolo Paulo, inclusive, até exorta a igreja a usar o corpo de forma pura. Em 1 Tessalonicenses 3. Esse é o testemunho que Paulo dá à igreja. Porquê? Porque na cidade de Tessalónica era costume as pessoas usarem o corpo de forma impura. Seja por meio daquilo que Paulo diz que é prostituição ou relações sexuais ilícitas,
não é? Abstenhai-vos da prostituição, ordena Paulo à igreja em Tessalónica, mas também outros tipos de desejos de ordem sexual, lascívia, que o apóstolo Paulo diz para a igreja abandonar. Porquê que estas coisas proliferam nos dias de hoje e no tempo da igreja em Tessalónica? Por causa do espírito do anticristo. Ora, agora, como é que o espírito do anticristo age nos dias de hoje? Notem o que aconteceu esta semana em Portugal. Nós devemos estar bem atentos àquilo que acontece, que é o testemunho do espírito do anticristo. Foi aprovado esta semana no Parlamento o alargamento da legalização do aborto de 10 para 12 semanas. Então, deputados eleitos pelos portugueses legislaram, votaram a favor do assassinato de crianças no ventre das suas mães às 12 semanas. Isto é nada mais, nada menos do que o espírito do anticristo a proliferar nos dias de hoje, a agir nos dias de hoje, semeando morte. Mas é interessante que não só fora destas paredes ou fora da igreja, que o espírito do anticristo prolifera, age. Também dentro ele prolifera, o espírito do anticristo. Por exemplo, se tu assistes aqui à igreja, e até pegando em 1 João 4,3, que fala do testemunho, ele está a falar do espírito do anticristo para os de dentro. 1 João 4,3. Se tu, por exemplo, assistes aqui à igreja, mas no teu coração não temes a Deus, vives de forma rebelde, não queres pensar e agir como Jesus Cristo, queres obedecer aos teus próprios prazeres e segui-los, negando os mandamentos de Cristo, a sua autoridade e divindade até, como Deus homem que Jesus Cristo é, se não ages com amor para com os teus irmãos e até no oculto semeias divisões entre os irmãos. Eu quero te dizer que quero que saibas que se tu participas destas coisas, tu participas do espírito do anticristo. O espírito da mentira e do seu pai, Satanás, que é o pai da mentira. Então precisas te arrepender diante de Deus, ou então irás partilhar do mesmo juízo que estas pessoas praticam. E já iremos falar de juízo mais à frente. Então o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, no seu tempo devido, exatamente este que o detém irá ser afastado. E então aí sim veremos o pecado, este mistério da iniquidade, no tempo da grande tribulação, a proliferar sim com força para juízo das nações. Ok? Então este é o versículo 7 que fala sobre então o prenúncio do anticristo. Agora no versículo 8 nós vemos agora sim a revelação do anticristo e o seu destino final. Diz o versículo 8, então, depois do prenúncio, será de facto revelado o iníquo. Outra palavra para descrever o anticristo. E notem, o seu destino final. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós vemos aqui que o anticristo irá ser revelado num tempo futuro, mas o apóstolo Paulo, para consolo da igreja em Tessalónica, quer dar consolo sobre a vitória de Cristo, a consumação da vitória de Cristo sobre o pecado. O anticristo não irá vencer, não irá reinar. Mas quem irá reinar é Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Ele, sim, Cristo, irá reinar. Irá matar o iníquo, irá matar o anticristo. Disto nos fala Apocalipse 19. Não precisam de abrir, que descreve a vinda de Jesus Cristo. E vimos a semana passada isso. Como irá acontecer. A vinda de Jesus Cristo irá reinar com cetro de ferro as nações. E Apocalipse 20:10, aí sim apresenta o fim do diabo, descreve ali, Satanás,
da besta, o anticristo, outra palavra para descrever o anticristo, e também o falso profeta, ou o assistente do anticristo. Todos irão ser condenados à morte no lago de fogo e enxofre, para todo o sempre irão ser destruídos. Isto fala-nos da consumação, como eu disse, da vitória de Cristo sobre a morte e os seus agentes, para a glória de Deus, para a glória de Todo-o-Poderoso. Então, apesar de nós vivermos tempos onde o mistério da iniquidade prolifera, já nem sequer vemos as notícias, porque há tantas coisas más, tantos casos de iniquidade, de pecados dos homens. Vemos testemunho da palavra de Deus do anticristo que virá num tempo de grande tribulação para as nações. Nós devemos achar consolo no facto de que o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele irá voltar e Ele irá consumar a sua vitória sobre Satanás e os seus agentes. E nisso devemos ser consolados no presente, nos tempos de tribulação. Nos tempos onde os iníquos, onde o espírito do anticristo prolifera, seja onde for, no nosso trabalho, irão nos atormentar. Devemos encontrar descanso no facto de que Jesus Cristo virá e Ele irá consumar a sua vitória sobre o pecado. Vitória que começou, e nós sabemos bem a história, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia na cruz. Então Ele venceu sobre a morte e Ele irá consumar essa vitória quando Ele derrotar Satanás e os seus agentes e os entregar ao lago de fogo e enxofre para todo o sempre. Então devemos ser consolados por essas verdades no presente. Bom, os versículos 9 e 10 continua a descrever o apóstolo Paulo, o anticristo, e fala da missão do anticristo e o seu alvo. A missão do anticristo e o seu alvo. Então, diz que Satanás, o anticristo irá aparecer, ou o iníquo que é aqui descrito, e é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, o anticristo irá aparecer, irá proliferar, e isso será de acordo com o poder de Satanás. E ele irá efetuar, irá enganar as pessoas, irá atormentar as pessoas, e ele estará a agir no poder de Satanás. Não é? E é algo que nós, na verdade, nós não pensamos muito. Ou talvez não esquecemos muitas vezes de que Satanás, o príncipe deste mundo, o pai da mentira, ele é poderoso. Relembro-vos que estamos numa guerra espiritual, disto nos fala Efésios 6. Contra hostes espirituais, contra Satanás e os seus demónios. E, amados irmãos, nós temos que entender que Satanás, ainda que não o vemos, ele tem poder. Por meio da nossa carne, por meio das nossas tentações, por meio de outras pessoas, ele irá tentar cumprir aquilo que é o seu propósito, que é roubar, matar e destruir. Ele é poderoso. De tal forma que o apóstolo Paulo, falando sobre o tema que nós estudamos esta manhã na escola dominical, sobre o perdão, e falando na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz o seguinte, falando sobre o perdão e a necessidade de perdoar este homem que pecou, ele instrui a igreja a aceitar este irmão de volta, estando ele arrependido. E porquê que o apóstolo Paulo instrui a igreja de Corinto a receber este homem de volta? Diz o versículo 11 de 2 Coríntios 2, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Desígnios, planos. Talvez a tua versão diz ardis. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Porquê? Porque Satanás tem poder. Satanás tem poder. Ele está a operar no nosso meio, até de formas mais práticas, como distraindo-vos do sermão, fazendo-vos pensar em outras coisas, fazendo-vos pensar se talvez até vocês deixaram o ferro ligado. Ok? Satanás vai vos distrair. Ele distrai, ele opera, ele é inteligente.
Então não devemos negar o seu poder e ele irá agir no futuro até por meio do anticristo, como vemos aqui. E da mesma forma, e é interessante na continuação do versículo 9, que da mesma forma que Jesus Cristo veio aqui à Terra e operou com sinais, milagres e prodígios, o anticristo, que é a antítese, é o contrário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele irá operar na Terra com poder e sinais e prodígios da mentira. Então esta é a missão do anticristo. É a missão do anticristo com poderes malignos, sinais malignos, prodígios da mentira, vemos aqui. Porquê? Porque ele age em nome do Pai na mentira, Satanás. E ele tem um alvo, o anticristo. Ele irá agir e ele tem um alvo. Não só tem uma missão, agir com base na mentira, mas ele também tem um alvo, que é enganar de injustiça aos que perecem. Porquê? Este é o alvo do anticristo. Enganar aos que perecem. Enganar aos que não abraçarão a Jesus Cristo no tempo da grande tribulação. Aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então este é o alvo do anticristo. Vai querer enganar em grande medida os habitantes da terra. Então não devemos enganar, não devemos subestimar o poder de Satanás e o poder do anticristo no futuro. Pois foi mesmo Jesus Cristo que disse em Mateus 24, 23 e 24: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, um testemunho daquilo que acontece sim no presente, mas um testemunho também daquilo que irá acontecer no futuro. Nós não temos tempo para abrir em Apocalipse 13, mas até abrimos essa passagem a semana passada, que fala dos milagres, dos supostos milagres que o anticristo, este homem da iniquidade, e o seu assistente, o falso profeta, vão operar. O anticristo, de certa forma, vai como que fingir a sua morte, fingir que levou um golpe. E o falso profeta irá operar então este milagre, irá restituir, irá curar o anticristo desse golpe. Não é? Tudo isso para que o anticristo possa clamar adoração para ele mesmo. E é isto que irá acontecer no futuro. Para enganar a muitos. Enganar a muitos. E no versículo 11 e 12, nós vemos aqui a ação do anticristo também, mas vemos o juízo de Deus. A ação do anticristo e o juízo de Deus. Então, depois de termos visto o seu alvo, aqueles que não amam a verdade para serem salvos, não amam a Deus, não amaram a Jesus Cristo, e mesmo diante do testemunho de Jesus Cristo que irá haver do Evangelho e da salvação, estes homens não irão querer receber a verdade do Evangelho. Mas o anticristo continuará a agir, e vemos isto nos versículos 11 e 12. É por este motivo, pois, que estes homens que não abraçam a verdade, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então Deus, neste período de grande tribulação, de grande juízo, o que Deus vai fazer a muitos, por eles não abraçarem a verdade do Evangelho, não abraçarem a Jesus Cristo, o próprio Deus os vai entregar aos seus próprios prazeres, aos seus próprios pensamentos, às suas próprias mentiras. É isto que Deus vai fazer, vai entregá-los ao erro, como forma de juízo. E isso irá proliferar no tempo da grande tribulação. Irá proliferar no tempo da grande
tribulação. Pobres estes homens serão, sofrendo na pele juízos, e o livro do Apocalipse descreve bem que juízos serão esses durante 7 anos. Estes homens, por não terem abraçado a verdade do Evangelho, Deus os irá entregar ao erro, à mentira. Não irá restringir o pecado, e por isso Deus os irá entregar. Deus lhes irá mandar, como diz o versículo 11, okay? Para darem crédito à mentira. Isto é juízo de Deus. Também é juízo de Deus. Entregar-nos ao erro, entregar-nos à mentira. Pobres estes homens serão. Mas é interessante que, já que temos estado a falar do espírito do anticristo, que prolifera também nos dias de hoje, nós hoje também vemos manifestações do juízo de Deus, entregando os homens que não querem abraçar em rebeldia a mensagem do Evangelho. Deus os entrega às suas próprias paixões, aos seus próprios prazeres. Ora, abram comigo em Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. E vamos estar a ver alguns versículos, não vamos ler em detalhe, de 18 a 28. Tá bom? Vamos ver alguns detalhes da entrega de Deus dos homens aos seus prazeres, ao erro, à mentira. Diz assim o versículo 18, e este é importante para guiar todo o resto daquilo que vamos ver que Paulo manifesta à igreja em Roma. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, isso diz-vos alguma coisa? Segundo as Tessalonicenses, fala destes homens que se deleitaram com a injustiça. Okay? Está a descrever o mesmo tipo de pessoa. Continua o versículo 19. Porquê que Deus se ira contra estes homens? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Deus dá-se a conhecer aos homens, mas os homens, como continua a dizer o versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não abraçaram a verdade em amor para serem salvos. Não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Na verdade, falando destes homens, o ateísmo é uma farsa, assim como os ateístas o dizem. Dizem que Deus não existe. Não. Eles reconhecem que Deus existe. Na verdade, eles sabem que Deus existe. Mas eles negam o conhecimento de Deus nos seus próprios corações. É isto que os ateístas fazem. Estes homens que agem no espírito do anticristo no presente, é isto que eles fazem. Agora, saltando para os versículos 24 em diante, nós vemos aqui a ação de Deus perante a impiedade dos homens. Por isso, com base em tudo aquilo que nós vimos negar a Deus, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências ou os desejos pecaminosos do seu próprio coração. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. Então, uma forma em que Deus julga os homens é os entregar às suas próprias paixões. Versículo 26. Por isso, os entregou a paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Por que acham que isto prolifera tanto nos dias de hoje? Deus entrega. Nós sabemos do que é que estamos a falar, não é? Deus entrega estas pessoas, não restringe na sua graça comum estas pessoas e deixa-as livres para fazerem aquilo que querem fazer.
Lembra-nos um pouco o livro de Juízes, não é? No Antigo Testamento, que cada qual fazia aquilo que bem entendia. Não obedeciam à lei de Deus. É isto que nós vemos aqui. Não é? E vemos as consequências do povo de Israel, sempre num ciclo, arrependendo-se, mas voltando ao pecado, arrependendo-se, clamando por salvação, voltando ao pecado. E aqui nós vemos Deus entregar, então, aqueles que não querem nada com Ele, a paixões infames. No versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Okay? Com a sua mente, com os seus corpos, agradarem a si mesmos. Então, esta é a ação de Deus no presente, mas também irá acontecer no futuro. Quando Deus, por causa da rebeldia dos homens que não abraçam a verdade, não abraçam o Evangelho, irão ser entregues ao juízo. Em grande medida irá ser manifestada a ira de Deus do que a sua graça comum aos homens. E voltando então para 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Então é aqui que nós vemos o juízo de Deus para estas pessoas. E já terminando, e fez-nos pensar bastante o apóstolo Paulo nestas 2 semanas, e teríamos certamente muito a falar sobre o anticristo e aquilo que ele vai fazer e a forma como vai operar no tempo em que ele agir nesta terra. Na verdade, há grandes aplicações daquilo que nós vimos sobre a verdade do anticristo, aquilo que ele vai fazer, a sua ação, o seu alvo e também a forma como Deus vai julgar os homens que não abraçam a verdade. Isto traz várias aplicações para nós esta manhã. Bom, primeiro, tendo em conta a exortação inicial de Paulo no versículo 1 e 2, nos versículos 1 e 2, amados, estamos diante da palavra de Deus, confiemos nela como verdadeira e fiel e não nos deixemos enganar por outras coisas relativas aos eventos futuros. Confiemos na palavra de Deus, confiemos na certeza da palavra de Deus para nos instruir em relação às coisas futuras. Então, que nos protejamos a nós mesmos de forma pessoal, nos nossos lares, aos nossos filhos, pais, protejamos-nos com a palavra de Deus. E não deixemos que Satanás, por meio do espírito do anticristo, tente destruir o seu povo, o povo de Deus. Então não nos deixemos enganar pelo espírito desta era, pelo espírito do anticristo que impera nestes dias. Também deve ser para nós um grande consolo testemunhar tudo aquilo que está a acontecer e tudo aquilo que virá a acontecer por causa do espírito do anticristo que opera nos dias de hoje. Deve ser um consolo saber que no final, que nós conhecemos a história, Jesus irá reinar. Jesus irá vencer sobre o pecado, sobre a morte. E nós reinaremos juntamente com Ele. Glória a Deus por isso. Então que isso seja um consolo no presente, quando vemos o mundo em trevas que está à nossa volta. Que nos consolemos com a vinda de Cristo. E este é o propósito do apóstolo Paulo ao escrever esta carta em particular, com tamanha aflição em relação às coisas futuras. Também algo para ti esta manhã, que talvez estás aqui no teu coração, não acolhes o amor da verdade. Já ouviste a mensagem do Evangelho, vezes e vezes sem conta, mas não queres abraçar essa verdade. Continuas rebelde no teu coração. Continuas a querer viver guiado pelos teus sentimentos, pelo teu coração, que é enganoso, corrupto, mais que todas as coisas. Então, deixa a tua vida de erro, deixa a tua vida de mentira. Acabaste de testemunhar aquilo que Satanás faz, por meio de ti também. Mas quero-te deixar uma mensagem de esperança esta manhã. Tu que estás aqui, tu que talvez estás a assistir online, há esperança para ti.
Se tu creres em Jesus Cristo, tu irás ser salvo, tu irás ser livre desta ira terrível que aqueles que não creem no Evangelho irão passar no futuro. Irão passar não só no futuro, irão passar por toda uma eternidade, longe de Deus, derramando sobre eles tão somente a ira de Deus para todo o sempre, juntamente com o diabo, Satanás e o anticristo. Então, é tempo de te arrependeres dos teus pecados esta manhã e abraçares a Jesus Cristo. E é a promessa que nós vemos no final do versículo, no versículo 10. O contrário, em jeito de promessa, aqueles que acolhem o amor da verdade. E o amor da verdade é acolher a Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se tu o acolheres, serás salvo esta manhã. Por isso, arrepende dos teus pecados e crê em Jesus Cristo. Viverás uma vida de abundância, de esperança, não somente nas coisas terrenas, que desfrutamos de boas coisas aqui na terra, o povo de Deus desfruta de coisas prazerosas, mas por toda uma eternidade, juntamente com Jesus Cristo. Então, crê em Jesus Cristo e serás salvo. E com isto nós, vimos então quem é o anticristo, o seu poder, a sua ação. Mas o povo de Deus não se deve enganar. Deve viver pela verdade para a glória de Deus. Até ao dia que, como cantamos há pouco na música, mostra Cristo. Até que todos confessem Cristo como Rei. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos viver aferrados a ela, viver por ela e por nada mais, Senhor, como Teu povo, para que efetivamente sejamos conhecidos como o povo da luz, o povo da verdade e não, Senhor, submetendo-nos às tentações do espírito do anticristo, semeando mentira, divisão, destruição no nosso meio. Livra-nos, Senhor, de tal coisa. E que nós, como Teu povo, sejamos sem mácula, Senhor, diante de Ti. Que possamos preservar e cultivar isso no nosso meio, Senhor. Até ao dia ao qual aguardamos que nos reuniremos contigo, Senhor, nos ares. Que grande dia será. Até lá, Senhor, ajuda-nos, pois, a viver de forma santa como Tu és santo. No nome de Jesus. Amém.